Olá, meu nome é Guilherme. O período após o nascimento é chamado de período pós-natal. Ele é um período muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central e também nele é onde estabelece o vínculo entre mãe e filho. Período esse que também é chamado de período sensível ou crítico do desenvolvimento. Em roedores ele ocorre nas 2 primeiras semanas de vida do filhote e em humanos nos 3 primeiros anos de vida do bebê. Período esse em que o nosso cérebro está em constante crescimento. Estão ocorrendo diversas sinapses, cerca de 900 por segundo, proliferação e diferenciação celular, crescimento dendrítico e axonal e maturação dos circuitos neuronais. Nesse período, o nosso cérebro está muito vulnerável à organização e à desorganização oriundas de influências ambientais. E no que concerne à desorganização, há influências totalmente nocivas no desenvolvimento das estruturas e na modulação das redes cerebrais, principalmente aquelas envolvidas em processos cognitivos, comportamentais e sociais, acarretando então em diversos problemas futuramente para esses indivíduos. E é sabido que, quando nós nos desenvolvemos, uma gama de neurotransmissores é liberada. Um deles, alvo de nossos estudos e muito importante, é a acetilcolina. Ela é amplamente distribuída pelo nosso cérebro. No sistema nervoso central, os ditos neurônios colinérgicos são aqueles que liberam a acetilcolina. Eles possuem um papel muito importante em estruturas cerebrais que têm como função a memória, o aprendizado e o comportamento social. E todas as ações exercidas pela acetilcolina são prejudicadas quando há deficiência na sua secreção. A acetilcolina é liberada na fenda sináptica após uma despolarização. Haverá o influxo de cálcio, a vesícula que contém a acetilcolina será liberada na fenda sináptica e por difusão alcançará o seu respectivo receptor, que podem ser os muscarínicos ou nicotínicos. Logo após alcançar o seu respectivo receptor, a acetilcolina será hidrolisada pelo seu inibidor, que é a acetilcolinesterase. Essa enzima é tão potente que apenas 10% de toda a acetilcolina liberada consegue se ligar ao seu receptor. Porém, um fármaco já utilizado e alvo de nossos estudos, inibidor da acetilcolinesterase, é a galantamina. Seu princípio pode ser isolado de plantas, mas atualmente é produzida sinteticamente. Ela é considerada uma das mais eficazes no tratamento contra o Alzheimer. Atualmente, há muitos estudos que mostram que pessoas que sofreram de traumas na infância possuem certos déficits cognitivos e também deficiência na consolidação de memória. Situação essa descrita na publicação do artigo do nosso laboratório. Porém, quando essas pessoas são tratadas com inibidores da acetilcolinesterase, há uma captação maior de acetilcolina pelos seus respectivos receptores. Nesse caso, foi observado o receptor nicotínico do tipo N-alfa-7, já que este está relacionado com os processos cognitivos e de memória no córtex pré-frontal, no córtex perirenal e no hipocampo. O objetivo de nossos estudos, então, foi verificar a ação da galantamina e a fosforilação de proteínas nos receptores nicotínicos do tipo N-alfa-7 em ratos que foram deprivados quando expostos ao medo condicionado. Os nossos materiais e métodos foram utilizados ratos Wistar machos adultos, divididos em 2 grupos, experimental e controle. No grupo experimental foi administrado galantamina 1 mg por quilo e no grupo controle foi administrado uma solução salina. Foi também usada uma caixa de esquiva inibitória na qual passava uma corrente de 0,5 mA quando acionada. Metodologia. No primeiro dia de treino, os animais receberam a dose de galantamina 30 minutos antes do teste. No aparato, o animal é colocado em cima de uma plataforma de madeira e ao descer dela percorre uma carga de 0,5 mA. Após isso, o animal é retirado e devolvido para sua caixa. No segundo dia, os animais foram expostos à mesma caixa e colocados em cima da mesma plataforma de madeira. Porém, ao descerem, a corrente não foi acionada. Foi contado o tempo de latência de cada grupo ao descer da plataforma. Concomitante a este teste, usando-se de outra leva de animais, ocorrera a mesma série de etapas, mas imediatamente após os choques, foram coletadas as estruturas-chave do sistema nervoso desses animais, aquelas que são relacionadas aos processos cognitivos e à consolidação da memória. São elas o hipocampo, o córtex perirenal e o córtex pré-frontal, e foi observado a ação da bomba de sódio e potássio, a TPase. Em nossos resultados foi observado que a galantamina melhorou na consolidação da memória em animais deprivados, visto que isso quando contado o tempo de latência desses animais ao descerem da plataforma quando comparado com os animais deprivados que foram ministrados com uma solução salina. Foi observado também que logo após a tarefa de medo condicionado foram coletadas as mesmas estruturas-chave do sistema nervoso central, para se avaliar a atuação da atividade da bomba de sódio ATPase nessas estruturas, pois a partir desse momento começa toda uma maquinaria responsável pela consolidação da memória, e em uma rede de neurônios piramidais sincronizadas, começando pela sensibilização de neurônios aferentes, chegando no córtex pré-frontal, passando pelo córtex perirenal e por fim chegando no hipocampo. E foi visto que a deprivação materna promove uma diminuição da atividade da bomba de sódio e potássio ATPase.
Também observamos que a deprivação materna ela aumenta a atividade da enzima acetilcolinesterase no córtex perirenal desses animais. Concluímos que, com ênfase no receptor nicotínico N-alfa-7, vimos que o sistema colinérgico é alterado pela deprivação materna e que, com o tratamento de um fármaco anticolinesterásico, esse auxilia no processo de consolidação da memória.